Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Pois bem, e a nossa história de hoje encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 16. E o cenário é o seguinte: depois de 11 anos, arquitetando lá o seu plano, juntando elementos, conquistando as pessoas, fazendo aí a sua cama, Absalão finalmente dá o seu golpe de estado e Davi foge a pé, é obrigado a fugir a pé com os seus servos, leais, com os seus companheiros de guerra, com as pessoas que lhe eram realmente fiéis. Ele não tem tempo nem sequer de montar algum carro ou cavalgadura, não importa. Ele teve que realmente fugir meio que às pressas e a pé com todos os seus leais servos, súditos e amigos. Bom, ele deixou inclusive apenas 10 concubinas, para guardar lá o palácio, tomar conta do palácio, da sua casa, daquela casa em que ele ganhou de presente. Deixou até apenas algumas concubinas lá, no caso 10 concubinas para tomar conta, na esperança que ele tinha de voltar, e realmente teve que picar a mula do jeito que estava mesmo. Bom, enfim, e então vamos lá. E aí nessa fuga, porque ele teve que fugir muito rápido, porque ele tinha medo de que seu filho Absalão fosse no seu encalço, assim como fez Saul, Ele foi provavelmente, e era costume, era uma praxe, de todo rei que dava um golpe de estado perseguir aquele que foi deposto, até porque com o intuito dele não voltar e se reagrupar e tentar tomar o trono de volta. Então a ideia de quem dava um golpe de estado, de quem depunha alguém, era justamente caçar o sujeito que foi deposto, para que ele não pudesse reagir depois, se recuperar do golpe depois. E então Davi estava nesse pé aí. No meio do caminho, apareceu Ziba, que era um antigo servo de Mefibosete, Para quem não lembra da história, Mefibosete era aquele jovem que era filho de Jonatas, que era amigo de Davi, que um dos poucos que sobrou da descendência de Saul, e que Davi usou de benevolência para com ele, e sentava então, cobia a mesa do rei, E Ziba, era um ex-escravo que depois ganhou sua liberdade e adquiriu escravos. Então ele e seus servos e seus escravos, por ordem de Davi, agora servia a Absalão. Ele tomava conta das terras de Absalão. Servia a Mefibosete, porque ele tomava conta das terras de Mefibosete, cultivava ele com seus servos e tal. Ele era um administrador, um mordomo das terras de Mefibosete, sendo que Mefibosete era coxo dos dois pés, então ele não tinha muita mobilidade. E então Ziba era essa espécie de mordomo, de administrador, dos negócios e das terras de Mefibosete, nomeado, esse cargo pelo próprio rei Davi. Então Ziba, apareceu lá e ele já com 2 mulas, para que a família dele pudesse montar. Acredito que naquele afã de ajudar, acho que a única coisa que ele conseguiu sem que chamasse muita atenção foi justamente aquelas 2 mulas só, porque se ele sai com mais, não ia dar para todo mundo montar, mas se ele sai com mais montarias, mais mulas, iriam chamar muita atenção. Então ele conseguiu disfarçadamente 2, carregando suas provisões, odres de vinho, uva passa, enfim, uma cesta básica literal, para Davi e para a galera lá que estava com ele. Então Ziba apareceu e Davi, obviamente, perguntou: e Mefibosete? E o Ziba falou assim: olha, Mefibosete ficou lá porque ele tem esperança de que suas terras sejam restituídas, o seu poder seja restituído. Então Ziba meio que sorrateiramente acusou Mefibosete de traição, Se é verdade ou não era, eu não sei. Davi ficou naquela assim, será que não é e tal. Ele falou: tudo bem, então você fica, quando eu voltar, e eu vou voltar, você vai ficar então com as terras de Mefibosete. Você vai ser o dono definitivo daquelas terras quando eu voltar, já que ele preferiu
a Absalão do que a mim, né? Então, se ele tem essa esperança de ter alguma guarita com esse rei, então quando eu voltar, e eu vou voltar, vou tomar meu poder de volta, você vai ficar com as terras dele. E ficou tudo certo. Então Ziba ficou contente, fez lá a sua cama, entregou o que tinha que entregar e foi embora. E aí ficou sabendo se Mefibosete era realmente traidor ou não, enfim. Quando chegou lá no cidade de Baurim, já descendo o Monte das Oliveiras, apareceu um sujeito de nome Simei, né? Interessante que Simei, existem vários Simeis na Bíblia. Geralmente, ou ele é levita ou é benjamita. Impressionante porque esse nome era restrito, mas essas duas tribos, né? Todo Simei que tem na Bíblia ou é levita ou é benjamita. Não tem outra nacionalidade, outra naturalidade, né? Ou é de uma tribo ou de outra. Enfim, então Simei, nesse caso, era benjamita, parente de Saul. E ele se sentiu ofendido porque teve aquela guerra, né, contra a casa de Saul e a casa de Davi, e a casa de Davi ganhou, obviamente, e tal. Então ele aproveitou essa ocasião para xingar Davi, para amaldiçoar Davi, por tudo que Davi tinha feito, né, com os parentes dele e tal. E aí ele amaldiçoava e tacava pedras, né, e falando que Davi era do demônio, etc, etc. Foi acompanhando ali por um bom tempo. Os filhos de Zerua, claro, né, pavio curto, né, Abisai e Joabe queriam matar. Não, a gente não pode permitir uma coisa dessa, isso é absurdo. Vamos matar esse sujeito, qual é o problema? Aí Davi, não, deixa. Se Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, xingasse, deixa ele xingar, deixa ele tacar pedra, vamos ignorá-lo, deixa quieto, deixa quieto. E Davi seguiu pelo caminho e Simei continuando xingando e tacando pedras e tal. Agora, imagine os filhos de Zerua, né? Aqueles dois pavios curtos, como é que queria voar em cima daquele sujeito e matar com as próprias mãos, né? Mas ele segurou porque eles foram fiéis à ordem da vida. Davi disse, não, deixa xingar. Mas o ódio que eles estavam daquele sujeito devia ser uma coisa terrível, né? Louco para se pudesse, mas ele não podia porque Davi não deixou. Bem, então, aí quando ele... Uma hora o Simei cansou, né? Quando eles chegaram até no Rio Jordão, Simei finalmente cansou de ficar xingando, né? e tacando pedra, né? Então, aí, depois desse longo tempo, então Uzai, né? Diz que Uzai, que era um outro servo, né? Que era um conselheiro, também chega para Davi e tal, e já tinha falado com Davi antes. Davi tinha mandado voltar para a cidade, assim como os dois sacerdotes. E lá chegando, Uzai diz que para Absalão que será fiel um servo dele. E Absalão fica meio desconfiado, né? Fala, mas você não era servo do meu pai, não era conselheiro do meu pai, lá, o que foi depois? E aí, né, o Uzai, né, faz lá aquele migué. Não, eu sirvo ao rei, independente de quem seja o rei. Eu estou aqui para servir ao rei. Eu vou servir você, assim como servir seu pai, e assim como vou servir seu filho. Enfim, enquanto eu estiver aqui, eu vou servir a quem estiver ocupando o trono de Israel. E aí, nessa, ele enganou o enganador, né? Mesmo com toda a sua inteligência e astutícia, Absalão se deixou enganar, né? Foi enganado pela falsa lealdade de Uzai, que nada mais era do que um espião de Davi, né? Então ele acreditou nessa fidelidade, né? nessas palavras de Uzai, né? Digamos que finalmente ele encontrou alguém tão inteligente ou mais do que ele, até porque Uzai era um homem mais velho, mais experiente, né? Enfim, era um sábio de fato, né? Tão sábio quanto o próprio Aitofel, né? No que nós já vimos na história passada, que Absalão fez questão de cativar e levar para o seu lado. Então, e ficou assim. Então, Absalão aceitou, né, a Uzai, aquele Miguel do Uzai, e o trouxe como conselheiro. Enquanto isso, o Aitofel, né, que era o conselheiro mor também, aquele que tinha trazido para o lado, que as pessoas diziam que os conselhos dele eram como se fossem as frases, as palavras, né, o oráculo dos deuses. Aitofel, que era também terrível, inteligente e terrível também, o que ele aconselhou? Ele falou, olha, o meu rei, faz o seguinte, para que você possa se firmar a sua soberania, não tem aquelas 10 concubinas lá que seu pai deixou tomando conta do lado da casa dele? Faz o seguinte, você vai se deitar com todas elas à luz do dia e à vista de todo o povo, porque aí
as pessoas vão perceber que é em você é que manda nessa bagaça aqui, entendeu? E esse foi o conselho de Aitofel, né? Porque aí estaria desmoralizando, desrespeitando e esculachando mesmo o rei e dizendo para todo mundo que agora, ó, quem manda nessa bagaça sou eu que mando aqui, eu que sou o cara disso aqui. E assim fez, né? Absalão seguiu realmente o conselho de Aitofel, montou uma tenda e pegou aquelas 10 concubinas, né? E se deitou com ela meio que à vista de todo mundo para dizer que era ele que era o cara. Mas isso não vai ficar assim não, isso não vai ficar assim não, porque Uzai depois vendo isso, fala assim, eu preciso dar um jeito de boicotar esse cara. Então Uzai vai devagarzinho, boicotando depois disso, né? Depois desse conselho, Uzai, que como era fiel leal a Davi, ele vai dar um jeito de ir boicotando, de sabotando os conselhos de Aitofel. Mas como é que ele vai fazer isso? Ah, isso aí, meu amigo, já é um assunto para uma próxima história. Mas e você que não é nenhum Aitofel, né? Por favor, já deixa logo o seu like aí para dar uma forcinha pra gente, né? Se não se inscrever, se inscreve. Se achar que deve comentar alguma coisa, comenta, deixa seu like, seu dislike, mas participe, porque o YouTube vai entender que o nosso vídeo aqui é relevante. E no mais, fique com Deus e pense nisso.